Fala, monstrinhos, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um episódio nosso aqui, né, do podcast do Sales Club, onde a gente bate um papo bem direto sobre aquilo que ajuda a gente, no final das contas, que é a nossa missão, né, que é fazer mais dinheiro, né, multiplicar aí em volta, gerar prosperidade, tudo isso a gente traz um monte de gente bacana, conversa sem enrolação e direta. E para isso, eu trago muitas pessoas que eu tenho um monte de dúvida. E aí eu falo para elas que, na verdade, é só para tirar dúvida dos outros, mas eu faço as perguntas que eu tenho dúvida aqui, e isso ajuda outras pessoas também. E a gente trouxe dessa vez aqui uma pessoa que eu sou muito fã, acompanho há muito tempo, e queria separar esse tempo para tirar um monte de dúvida, que é a doutora Carla Tiepo. Eu vou falar um pouquinho aqui, né, do currículo dela, doutora em neurofarmacologia pelo Instituto de Ciências Biomédicas da USP, é pioneira na aplicação da ciência do cérebro no desenvolvimento humano e organizacional. E também CEO e sócio fundadora da Illumine Consultoria. Bom, só as perguntas que a gente selecionou antes de começar. Eu anotei poucas, tem aqui 35 aqui, que eu só anotei. E dizer com essa segunda temporada do podcast começando animal, né? Cara, da melhor maneira. Doutora, obrigado demais por criar esse tempinho pra gente. Muito bom ter você aqui com a gente. E colocando assuntos aí que tenho certeza que vai ser bastante polêmico. Obrigado, seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Espero que a gente consiga tirar as dúvidas e se divertir também, né? E divertir as pessoas que estão ouvindo a gente, porque conhecimento não é obrigatoriamente uma coisa sisuda, nem a ciência, né? Exatamente. Então, vamos ver se a gente vende isso de alguma forma. Aqui é Sales Club, né? Vamos vender conhecimento, então. Exatamente. E é legal esse comentário já primeiro, né? Que a ciência, quer dizer, o processo, né? Não precisa ser chato. A gente leva isso muito com vendas. Vendas tem aquela tradição de parecer só uma habilidade, que essa é uma das perguntas que a gente vai fazer daqui a pouco, que é algo meio natural e tal. Mas a gente, quando olha de forma profissional, a gente defende, aliás, muito isso. Existe processo, existe ciência por trás, né? E precisa ser aplicada. E não precisa ser pesado, chato, não precisa engessar. Isso é para dar liberdade. E o oposto também, né? Aquelas pessoas que são, de repente, mais tímidas ou etc. Que não, isso não é possível para mim. Será que é real? Não. Cara, tem muita coisa, né? Vamos começar com uma primeira, então, aqui, que é essa que a gente estava conversando, inclusive, antes, né? Falou, cara, tem várias, mas eu vou começar de trás para frente, porque a penúltima é o que a gente, talvez tenha uma das coisas que a gente mais discute, que é a questão que muita gente fala ainda, né? Vendedor, muita gente. Vendedor nasce. Não tem como. Essa é uma frase muito comum no meio. Não, que vendedor não adianta, a pessoa nasce. E aí, obviamente, isso desdobra em outras atividades. Mas vamos falar do profissional. Pode ser vendedor, qualquer um outro. O quanto a habilidade nata, quando a pessoa nasce, primeiro, existe isso, uma primeira pergunta, e na sequência, o quanto isso impacta realmente no sucesso. A habilidade nata é 70%, 80% de uma pessoa de alta performance e o resto é treinamento. Vamos começar com essa, já desmistificando, você fala, vamos educar, ou inclusive colocar mais dúvida na cabeça das pessoas, que também é uma beleza, né? Também tem que ter dom para isso? É uma forma de educar, né? Muito. Botar boas perguntas para a pessoa pensar sobre elas. Incomodar. Isso, olha só. De fato, a gente não tem uma vocação específica cunhada na nossa genética. Né? Você não vem com uma genética para ser vendedor, ou uma genética para ser musicista, ou uma genética para ser atleta. Obviamente, você tem possíveis tendências que são expressas pelo... Vou te dar um exemplo. Se você tiver uma maior produção de um determinado tipo de neurotransmissor, isso pode fazer de você uma pessoa mais ativa, pode fazer de você uma pessoa mais extrovertida. Só que ser ativo e extrovertido não obrigatoriamente é ser um vendedor. Ser ativo e extrovertido, você pode ser um vendedor, você pode ser um comunicador, você pode ser uma pessoa que faz atendimentos a outras pessoas, você pode ser um artista, tem muita coisa que você pode fazer sendo extrovertido. E outra coisa interessante, você não precisa obrigatoriamente ser extrovertido para vender. Boa. Certo? Ótimo. Então, excelente. São condições. Então, geralmente a gente tem um padrão, que a gente olha aquela pessoa falando, a gente acha que é um vendedor nato. Mas isso é um vendedor nato a partir do nosso olhar. Porque a gente está enviesando a nossa percepção sobre o que é um vendedor. E existem pessoas que são mais calmas, mais introvertidas, que acabam até dando mais confiança para o cliente. Acabam inspirando no cliente uma sensação de que ela tem domínio sobre aquilo. Essa calma, essa competência, esse jeito menos afoito, com menos pressa de fechar, pode dar mais segurança dependendo do tipo de negócio que você está falando.
Então, não existe só um tipo de venda, nem só um tipo de vendedor. Inclusive, existem diferentes tickets, com diferentes necessidades de informação para o cliente. Então, você pode ter diferentes perfis. O negócio é que, em geral, as pessoas se deixam levar no seu desenvolvimento pessoal como se fosse um rio que leva água e que não tem volta. É como, sabe como você fala que queria bicho solto? Então, a maior parte das pessoas se desenvolve meio bicho solto. É assim, eu gosto de números, então eu vou fazer exatas. Ou, nossa, eu acho interessante a biologia e tal, então eu vou fazer medicina. E, na verdade, a pessoa não entende quais são as necessidades específicas daquela carreira ou daquela profissão. Ela vai se deixando levar. E aí, é meio como se fosse um conjunto de acasos, com sorte, com circunstâncias, que vão permitindo ao indivíduo ter a formação de algumas competências. E, ao mesmo tempo, tem modelos. Então, eu também me inspiro em outras pessoas. Então, eu tenho características natas, que dizem respeito a algumas tendências de comportamento, mas não uma tendência aplicada. Vamos dizer assim, pensa numa ciência básica e numa ciência aplicada. São características básicas, mais introvertido, com maior capacidade, por exemplo, de escuta. Então, vai ter um desenvolvimento de linguagem mais rápido, né? E aí vai ter um outro que tem uma capacidade mais espacial. Então, esse outro com uma capacidade mais espacial pode ser melhor para o esporte, ou para a arquitetura, ou para a engenharia. Mas são apenas tendências. E aí o resto dessa história é um pouco a água levando. Porque nós não temos um direcionamento no desenvolvimento das pessoas a ponto delas efetivamente pensarem sobre suas carreiras. Então, o vendedor nato é aquele que modela um vendedor, tem as características básicas para aquilo funcionar, e o rio levou e ele saiu para a rua fazendo as coisas e começou a dar certo. E aí é que tem um ponto interessante, quando começa a dar certo. Porque aí isso vira uma retroalimentação. Isso reforça. E reforça aquele comportamento. O modelo ali. O modelo se valida. Que apesar entendeu? de não ter sido determinante lá atrás, ele Passa- vai se reforçando, né? Passa a se construir e Agora, acaba você- determinando a personalidade. Agora, Entende? você me segura, por favor, porque Não, senão eu vou essa fazer aqui eu já escrevi 397 mil. duas aqui. Mas tem uma coisa aqui, te ouvindo falar, é onde entram as escolhas e o comportamento, assim, né? O quanto que é moldável, o quanto que é manuseável, o quanto você falou, pode ser que alguém nasça com uma produção de algum tipo de neurônio que torne a pessoa mais extrovertida. Um tipo de neurotransmissor, de neurotransmissor, né? Que é desculpa. a química cerebral. Sim. Então, por exemplo, se você é um cara com mais adrenalina, naturalmente você vai ser uma pessoa mais ativa, uma pessoa mais enérgica. Sim. Mas a pergunta é, doutora, o quanto que isso é moldável? Então, veja, isto não determina comportamento, isso cria tendência. Então, eu posso ter uma grande carga de adrenalina e ainda assim ser uma pessoa introjetada. Eu posso, isso é possível, isso não é uma coisa que determina, existe uma tendência. Aqui você entendeu? já matou a desculpa daquele monte de briga de família. Não, porque eu sou assim mesmo. Né? Esse é o problema. Você sabe como é Sagitário. Isso é cultural. Sabe como que é Sagitário? É assim mesmo. Isso é uma baita uma desculpa. Então. Não, isso é cultural. É a ideia de que as coisas são determinadas, né? A partir de um conjunto de regras que não estão sob nosso controle ou nossa determinação. Porque é mais fácil. Né? Existe uma frase que o americano repete muito, que é "My brain make me do it". Que, assim, meu cérebro que me fez fazer isso. Não sou eu. Então, eu chamo isso de modo Pôncio Pilatos. Eu lavo as mãos, tipo, não é comigo, entendeu? Agora, o processo de autoconhecimento, para você reconhecer essas forças e essas tendências que você tem, e daí trabalhar sobre isso, moldando as características que te interessam, é um processo de aprendizado. Pegando esse gancho, uma coisa que é muito dita e muito discutida hoje sobre a questão das soft skills, né? Ou seja, de você fortalecer aquilo que você tem uma tendência, agora já usando, contra versus querer desenvolver aquilo que você percebe que não tem uma tendência, que não é tão natural. Então, por exemplo, alguém que não é analítico, né? Se esforçar para ser versus potencializar aquilo que ele tem de bom. Como é que você vê isso? Olha só, de novo, a gente tem um modelo na nossa mente do que é ser analítico. E existem pessoas que, mesmo sendo intuitivas, farão grandes análises sobre circunstâncias. É que a gente não respeita a intuição frente ao pensamento analítico, certo? Existe cultura para trás de tudo isso, existe qualificação para trás de tudo isso. Então, cada campo, cada espaço profissional, cada empresa, ela valoriza um determinado tipo de perfil.
Veja o que está acontecendo quando a gente entra no universo das startups. Muito daquilo que ela é valorizado nas empresas convencionais tem sido considerado um equívoco, tem sido considerado Agora fraqueza. É só engenheiro que presta. Né? Não, todo mundo quer dinheiro. Todo mundo agora. E assim, se fala em metodologia ágil, né? Então, quem é que está apto a tocar uma metodologia ágil? Você precisa ter exatamente essas características. Quando, na verdade, é um conceito. E esse conceito tem que ser aplicado segundo a característica de cada indivíduo dentro da sua potência. Então, não é assim, descubra os seus pontos fortes, sente em cima deles e comece a repetir, eu sou assim mesmo, aguente minha fraqueza. Não é isso. Mas é entender qual é a peça faltante. Porque o que acaba acontecendo muitas vezes é que eu vou fazer um curso, por exemplo, um curso de liderança. Estou lá no curso. Aí o cara fala assim, olha, o líder precisa ser empático, o líder precisa ter escuta ativa, o líder precisa ser resiliente, ter tolerância à vulnerabilidade. Aí eu faço uma lista. Aí eu acordo de manhã e falo, eu tenho que fazer tudo isso aqui para ser um líder. Esse conjunto de tem-ques não vira comportamento. Porque o que constrói os seus tem-ques não constrói comportamento. O comportamento é construído uma base, assim, sendo bem ordinária agora, tá? Uma base que é as suas intencionalidades, que nem sempre são conscientes. Esse é um ponto importante, porque tem muita coisa que você quer, que você deseja, que você não dá conta nem de pensar que você quer e que você deseja. Então, é muito comum as pessoas falarem assim, eu trabalho por um propósito e tal, mas lá no âmago é o salário, entendeu? E essa pessoa ela não é capaz de dizer para si mesma que ela trabalha por um salário, porque isso é vil, entendeu? Então, tem cultura, tem cultura religiosa, tem uma opção de coisas aqui nesse meio. Eu não sei nem qual das coisas que ela falou eu quero focar. Eu quero todas. Uma delas... Essa liderança, que talvez... A da liderança não, também eu queria... Uma delas é o fato de que você pega um grupo de pessoas, por exemplo, na área de vendas, todo mundo quer fazer mais, todo mundo quer empreender, todo mundo quer ser milionário, todo mundo... E a hora, acho que por isso que quando surge a oportunidade de executar aquilo que ela acha que ela deseja de verdade, não sai. 99% não quer, não consegue, não consegue sai. dar continuidade. Quando não vem sai. uma pressão, não ela sai. vai e não consegue enquanto dificuldade. Pela cultura, não, é bacana falar que eu quero empreender, é bacana que eu quero ser milionário. Exato. É vergonhoso eu falar que talvez eu não... Beleza, né? Que eu tô aqui, tô tranquilo. Aí quando a geração milenial chega e fala assim, não sabe o que é? Eu não queria um carro zero. Custa isso? Eu vou ter que ver onde eu vou estacionar? Eu não vou poder ser livre? Não vou querer. Como é que você não vai querer isso? Aí, que todo mundo que vendeu a alma ao diabo por aquilo não se conforma que alguém pode chegar e desestruturar tudo aquilo e falar, mas sem certeza, pega um Uber. Né? E aí você fala, não preciso querer ter um carro? Então isso muda por completo o conjunto, o jogo das operações. A diferença é que essas novas gerações estão falando sobre isso. Então, só que elas têm outras intencionalidades que nós não temos, que a gente critica também. E assim vamos, né? Cara, likes na internet. Aprofunda um pouco mais nessas intencionalidades pra gente. Isso é uma coisa muito louca. Você sabe aonde que você colhe as suas intencionalidades? Eu suspeito, mas eu não vou falar porque você está aqui. Eu vou até falar para o traz o meu celular aqui, vou deixar um pouquinho pertinho para o pessoal escutar, porque às vezes eles estão vendo, mas deve estar escutando daí. Vou colocar um pouquinho só. Mas também um pouquinho, porque isso aqui custa muito dinheiro, você não está pagando nada, deve custar um pouquinho só. Tá ao vivo, estamos ao vivo. Olha só. Intencionalidades. Intencionalidades são coisas que você busca em modelos. Você observa pessoas, observa sistemas e diz, eu quero aquilo para mim. E às vezes você não precisa nem conscientemente dizer, eu quero isso para mim. Você modela e começa a buscar aquele tipo de comportamento, aquele tipo de resultado. Algumas podem ser primárias, geradas por si próprio? Não, algumas serão sempre, né? Porque a gente tem intencionalidade. Por exemplo, a nossa cultura fala das pequenas mortes, né? O que são as pequenas mortes? Perder seguidores, perder o status, perder um emprego, tal. A gente não trabalha mais com grandes mortes. A gente não está trabalhando em favor da nossa sobrevivência. Não é mais assim, né? Nossa sobrevivência só é ameaçada no acaso. Em momentos em que a gente não pode fazer nada. É um acidente, é um assalto, entendeu? Sim. É uma circunstância, é uma doença. A gente não pode fazer nada para evitar as nossas mortes. Pode? Pouquíssima coisa. Certo? Você percebe onde eu estou? E o que a gente faz? Que mortes que a gente quer evitar? Poder, status, perda de poder, perda de status, perda de emprego, perda de dinheiro, perda de oportunidade. Então, uma coisa que mata a nossa sociedade atual é a gente pensar que eu poderia, que é o FOMO, né? Fear of Missing Out, né? Que é o medo de estar perdendo alguma coisa. Quer dizer, eu vejo esse enorme conjunto de oportunidades, isso vira uma morte.
Porque eu não tenho tempo para fazer tudo, eu não tenho tempo para todos os conteúdos. Então, é louco. Eu vou mandar uma pergunta aqui agora, doutora. Como abandonar essas intencionalidades, digamos assim, não sei se o termo é esse, mas doutrinadas, e passar a ter intencionalidades primárias, reais, próprias? Então, não primárias, mas você está falando de subjetivas. Intencionalidades que são fruto da sua própria necessidade, não da necessidade imposta pelo... Eu diria essenciais, aquelas que realmente vão... Perfeito. Essencial, eu poderia dizer para você, água. Água é essencial, certo? Agora, não é exatamente a palavra, não é essencial, mas é aquilo que é efetivamente importante para você. O que vai fazer você se sentir bem. Sim. Então, você precisa começar a perguntar o que te dá bem-estar. E não o que pretensamente te daria bem-estar. E aí estão as suas intencionalidades, porque é isso que você vai buscar. Às vezes, você quer bem-estar é comer bife à parmegiana. Eu acabei de pensar em um aqui e me sentir bem. Me deixou naquele com a momento. Eu comi salada hoje. Me sentir bem diante de um bife à parmegiana, entendeu? Agora, às vezes, você não pode. Mas, doutora, porque aí não está indo... Você tem conflito de intencionalidade, porque você quer se manter numa estética legal, numa saúde legal. Então, aí não dá para comer bife à parmegiana todo dia. Mas olha só, a maior parte das pessoas tem intenção de estar magro ou saudável, mas não tem a intenção de fazer dieta. A casa cai. Você entendeu? Entendi. Porque eu estou focado no resultado e não naquilo que eu tenho que fazer para obter o resultado. Então, esse conflito da intencionalidade que fere o vendedor. Vamos lá, vamos falar do universo de vocês. O vendedor vai para um cliente. Qual foi a intencionalidade que você plantou naquele cara? Fechar o negócio ou dar um tique no script? Bela provocação. Se você está dando para ele, ó, você faz isso, esse é o processo. Você chega lá, você cumprimenta o cara, faz um rapport, senta igual a ele, fala igual a ele, se preocupa com... Tá lá o script, tá posto. Eu estou fazendo meu script. Ah, mas por que você está fazendo isso? Porque falando para mim que tem que fazer. Mas você sabe para quê que é isso aqui? Isso aqui é para você fechar a venda. Ah, sério? Não sabia. Eu achei que eu tinha que fazer o processo, que fechar a venda seria uma consequência natural. Não, meu querido, você foca na venda e toda vez que alguma dessas coisas do seu script não te ajudar aqui, você simplesmente joga ela fora. Eu estou te dando uma base. E depois que você olhar essa base algumas vezes, você esquece ela e desenvolve sua competência e vai para a rua. Porque o que eu quero é você natural na frente do cliente, para o cliente ter confiança em você, para o cliente acreditar que o negócio é bom, que você está vendendo para ele o que ele realmente precisa. Essa é a intenção, e não o script. Só que a gente negligencia a necessidade, a capacidade das pessoas de irem atrás de um objetivo e diz para elas, eu quero que você faça isso, e se você fizer isso, eu te dou um prêmio. É se preocupar mais com o que está por detrás, né? Ou seja, nem sempre olhar o comportamento sem olhar a intenção vai ser mais efetivo, né? Porque se você isso não sabe acontece pra onde você muito, tá a gente indo, erra né? muito nisso, né? Ou seja, trabalhar mais na intenção das pessoas. Aquela história, uma vez eu ouvi uma frase com você, que é assim, tem gente que te dá um beijo, fazendo uma analogia, Judas, né, e tal, querendo o pior de você. Tem gente que te dá um tapa com a melhor das intenções. Com afeto. Seria isso, assim? Tem uma frase que se repete muito, que é de boas intenções e o inferno está cheio, né? Eu odeio essa frase. Eu odeio essa frase. Eu tenho ojeriza dessa frase. Porque isso deixa claro que só interessa qual é o resultado, e não interessa como esse resultado foi obtido. Então, se eu intenciono adequadamente desde o início, mesmo que eu erre, eu estou indo na direção do acerto. Eu estou indo na direção do acerto, porque a intenção está mantida. Você entende o ponto? Total. Agora, se eu não tenho uma intenção legal e eu estou focando apenas no resultado, eu vou dar check no meu resultado, mas às vezes eu não sei nem repetir o caminho que me levou àquele resultado. Conselho, eu vou surtar aqui, Conselho. Porque quando fala de liderança é isso, né? Vale dizer que, assim, quando o líder tem a intenção real de que a pessoa prospere, de que ela esteja bem, ainda que ele não seja tão efetivo na parte processual, que a gente pega muito isso, né, Conselho? Isso vale mais do que alguém que talvez tecnicamente mas que ele quer mais é que o vendedor se exploda. Exato. E tem uma coisa, por exemplo, você fala assim... Deixa eu filmar um pouquinho, senão eu vou monopolizar a doutora Carla aqui. E ela é sua convidada. Não. Você, porra... Eu tô doido para fazer a pergunta aqui, que toda hora quebra o pau. Vai. Vocês estão tudo seguindo. Tem gente que concordou, tem gente que já me xingou, que eu já vi nome aqui, eu lembro, eu sou rancoroso, eu guardo quem me xinga, sobre o assunto da remuneração.
Esse é botar um braço inteiro dentro de um vespeiro. Deixa eu terminar só uma coisa para Bora. a gente dar uma amarrada aqui na história da intencionalidade, que é o seguinte. É muito comum as pessoas falarem, eu sou um líder humanizado, eu tenho uma escuta ativa, eu presto atenção na minha equipe, nas necessidades da minha equipe. E eu digo assim, faça um teste. Vocês são no comercial, vocês podem fazer um teste muito simples. Tem lá aquela equipe comercial que tem que bater uma meta, né? No dia 28 de janeiro, no dia 28 de fevereiro, não, porque já é o último dia, mas 28 de março, né? Derruba o sistema. Simplesmente impede esse gerente de bater a meta dele naquele mês. Tira ele fora do jogo. Derruba o sistema da equipe dele. Aí você vai descobrir que líder que ele é. Porque se ele for para cima da equipe e espremer o fígado dos caras, falar, não tem sistema, você vira, pega esse formulário em papel, tá claro quem ele é. Onde estão as intenções dele, entendeu? Porque você nunca vai ver uma pessoa performando na natureza dela quando ela está tranquila. É na hora da pressão emocional, é na hora do estresse que a gente vai ver o comportamento natural dela, a competência dela. Porque a competência, para mim, não são as coisas que eu sei fazer, é o que eu faço naturalmente. E aí, pegando um ganchinho aqui... Quantos desafios não, mano, é muito... A fala da remuneração. Que não, mas remuneração... Agora, peraí, agora você falou um negócio que eu vou esperar um pouquinho da remuneração. Que é o seguinte, que é justamente essa parte do estresse. Né? A gente fala muito dessa questão de pressão, né? De colocar as pessoas, elas quando estão tranquilas, elas conseguem controlar mais, inclusive, suas próprias emoções. Consigo falar que eu sou um líder humanizado, enfim. Em momento de estresse, né? Como que funciona o cérebro? Por que a gente fala, a gente vê as pessoas geralmente no momento difícil, né? No momento de estresse. Como que funciona o cérebro e por quê? A gente vira, sei lá, o cérebro ele vira mais animalesco, é quem você é mesmo, enfim, como funciona isso? É mais complexo do que isso, né? Porque, na verdade, o cérebro ele é uma estrutura que evoluiu ao longo de muito tempo e, portanto, ele tem muitas camadas evolutivas de funcionalidade, certo? Nós temos camadas que são mais instintivas, que estão conectadas mais à reação, e outras que têm uma coisa mais proativa, conseguem planejar ações, né? Então, são diferentes camadas de comportamento. Agora, basicamente, a gente tem dois tipos de estresse. Um estresse agudo, que é uma situação específica, a gente está aqui e aí acontece alguma coisa, a gente é avisado, a gente tem que resolver essa situação, e a hora que terminar essa situação, acabou, certo? Estresse agudo acontece o tempo todo, e é natural. E isso não significa que você está sob pressão. Porque isso é uma coisa da natureza. Pô, cara, nós precisamos atender aquele cliente lá. Cadê o portfólio? Cadê o negócio? Cadê o produto? Não entregou. O cara tá... Isso aqui é normal. Deu pau no sistema? Deu pau no sistema. Vamos correr aqui, vamos resolver. Tarará, resolvemos. E aí, quando você está no estresse agudo e você sai, olha que coisa interessante. Você libera uns neurotransmissores que te dão uma sensação de herói. Pensa um pouquinho, um dia difícil, desses, cheio de desafios, mas que no final você terminou bem. Qual a sensação? É possível alguém ser viciado nisso? É. E é. E as pessoas são. É possível alguém criar situações assim para se sentir... Criar o caos para... Vamos voltar das intenções? Gente, inclusive para se mostrar heróico, né? Inclusive para se mostrar heróico. Mas agora a gente vai falar da questão eu solto o leão para matar o leão. Não, né? eu solto o leão para matar o leão. Para ver sobre o assunto mais delicado da relação, depois vocês vão assistir lá no YouTube, no podcast inteiro, tá bom? Obrigado você que ficou comigo até agora aí. Mas eu prometo, eu prometo que a Carla, a gente vai fazer uma semana aí com vários especialistas e a Carla, eu já pedi para ela e ela falou ok. E aí a gente vai ter aí aqui uma sequência de lives e eu vou trazer a Carla para tirar um monte de dúvida. Inclusive, uns 2, 3 dias antes, vou abrir caixinha de perguntas e anotar. Combinado? Obrigado por você ficou com a gente aí. Agora, lá no podcast do YouTube do Seus Clube. Valeu, galera. Doutora, sobre isso, só para eu com você, principalmente, a gente conversa muito sobre a capacidade que algumas pessoas têm de lidar com momentos de estresse, assim, com situações de muita pressão. E a gente chama isso, às vezes, de inteligência emocional, né? Assim, né? A gente fala muito sobre isso, né? De cara que algumas pessoas têm, né? Então, o negócio é que a gente lida, mas a gente está sempre avaliando os resultados, né? Porque nessa história de lidar com o estresse, a gente pode deixar a terra arrasada para trás da gente, né? Então, a gente saiu, virou herói, mas a gente machucou um monte de gente que a gente olha e fala, são os losers, são os fracos, são pessoas que não têm... São sensíveis demais e tal. E, às vezes, essas pessoas são muito importantes porque elas são as pessoas que mais produzem empatia. Então, você fala que você quer umas características no vendedor, por exemplo,
E você justamente seleciona as pessoas pelo viés disso. Tipo, são pessoas que não são empáticas justamente porque atropelam todo mundo e são bastante resilientes. Então, precisa temperar isso aqui e conseguir sair dessa situação de estresse agudo sem deixar a terra arrasada. Mas o estresse agudo é da vida, né? Eu chego aqui, onde é que eu vou guardar meu carro? Tem ali um desafiozinho. Eu, obviamente, vou desenvolvendo recursos ao longo da vida para lidar com esse estresse. Cada vez eu tenho mais competência e mais repertório. Simplesmente vou resolvendo. Isso a gente chama de expertise, né? Da experiência do profissional, e eu chamo isso de competência. Desenvolvimento de competência é, inclusive, quais são os recursos que você tem para lidar com o estresse. Outra coisa é estresse crônico, que é você ter uma sensação de que você está no lugar errado, fazendo as coisas erradas, que você não é competente, vem uma síndrome do impostor, você está sempre varrendo a sujeira para debaixo do tapete e você nunca consegue performar, você está sempre na emergência, sempre é o relatório que você não sabe fazer e sempre é o resultado que você não alcançou. Isso é morte. Né? Isso vai até que você vai se destruindo e vem depressão, vem burnout, aí é um caminho ruim. Então, o estresse não tem uma coisa só. Só que durante o episódio de estresse, o que acaba acontecendo é o seguinte: você tem uma mudança nesse quimismo cerebral, nessa parte química do cérebro. Então, você poderia estar vindo num... vou dar um exemplo que é o que eu dou para os meus alunos, vocês vão entender fácil. Imagina que a gente tivesse aqui nessa sala várias lâmpadas com cores diferentes e dimmers. Sabe aquelas luzes dimerizadas que você aumenta e diminui a intensidade? Ok. O seu humor é mais ou menos isso. Então, você acorda de manhã, se você tiver com uma boa carga de dopamina, de noradrenalina, você vai estar com umas cores mais quentes. Você vai acordar animado. Se você já for um indivíduo mais vespertino, o que vai acontecer? Você vai acordar mais frio. Você vai acordar com o humor um pouco mais deprimido e tal. E, ao longo do dia, você vai melhorando esse humor e tal. As situações emocionalmente importantes, elas acabam criando uma tendência nessa química, independentemente do humor, do dia, da luminosidade, do que você comeu, entendeu? É uma coisa um pouco mais pragmática. Por quê? Eu estou vivendo uma situação de perigo, eu estou vivendo uma situação aqui que eu preciso resolver isso aqui, então vai subir minha adrenalina. E na vigência da adrenalina, você tem repertórios para lidar com o estresse. Então, você pode gritar, você pode ser mais agressivo, você pode se esconder, você pode fugir da situação. E aí são repertórios de cada um dos indivíduos. Tem a ver muito com personalidade, com aquilo que a gente falava antes de como que é a lógica do funcionamento daquele cara. E um pouco dos resultados que ele vem obtendo, entendeu? Ou ela vem obtendo. Não é uma questão de gênero, mas é uma questão de humanidade. Tipo, o que a gente faz com essas várias camadas que nós temos em nós e que precisam estar meio em concordância. Então, eu costumo dizer o seguinte: o grilo falante é uma vozinha que fica o tempo inteiro dizendo para você o que você tem que fazer. Ele perde volume de voz quando você entra em estresse. Porque é como se ele estivesse falando num volume, numa altura, que fica inaudível naquela confusão. Sim. Então, todos os seus tenquês, todos os seus protocolos de comportamento, de controle emocional, vão para a cocuia. Então, eu costumo dizer que melhor do que ter controle emocional é ter gerenciamento das suas emoções. E gerenciamento o que é? O que é gestão? É usar dados. E emoções são como dados. Estou aqui, eu estou me sentindo confortável de estar aqui com vocês falando sobre isso, não estou achando... O dado emocional é ok, Carla, segue o jogo. Agora, vocês começam a fazer perguntas que eu não sei responder, que me colocam num saia justa, isso, começa a dar um frio na barriga, começa a fazer uma ebulição, essa adrenalina pode me colocar no lugar do tipo, ficar um pouco mais snob, entendeu? Não preciso ficar agressiva com você, mas, cara, você não sabe isso. Pô, puta pergunta lá. Entendeu? Eu não estou sendo agressiva com você, mas eu estou sendo snob. Estou falando assim, isso é trivial, papapá, e conta uma história, um somebody love, você cai no meu somebody love, entendeu? A gente começa a botar as pessoas nas pessoas. É engraçado o que pensa na gente? Parece tal pessoa. E é sempre autorreferente. Quando você vai buscar essas forças dentro de você, isso é bem interessante de você reconhecer. Eu costumo usar o seguinte exemplo. A cor dessa sala, ela é reflexo da intensidade dessas luzes. O seu humor também é reflexo da intensidade de todos esses... Porque não é assim, tudo ou nada. Não é libera adrenalina ou não libera. Libera um pouco, libera, tipo escala Likert. Libera quase nada e libera tudo. E isso no meio do caminho tem todas as quantidades possíveis. De aprender a lidar... construir uma capacidade, desenvolver uma capacidade de saber administrar essas emoções. É repertório, né? Usar isso como dado. Começou a me dar frio na barriga, eu já falo, eu não estou confortável aqui. O que eu posso fazer com esse desconforto? Eu posso falar para eles, puxa, a gente poderia ir para um outro tema,
Antes de eu cair no lugar de começar a ficar Sim, sim. tentando me defender, entendeu? Peraí que tem uma aqui. Porque isso, a gente entrou nessa questão, acho que essa analogia foi muito legal, né? Quando o estresse é alto, você não escuta essa outra voz que te dá um pouco de consenso, consciência, sabe né? aquela aula da física das resultantes? Eu não lembro. Tinha os vetores, vamos ver, mecânica, aceleração, atrito. Eu não sou boa nisso. Mãe, no teu caso, a mãe que é fã da Cartier, falou, mãe, eu estudei isso. Mas no seu caso deve ter uns 57 anos. Faz tempo. Na minha época não tinha na pedra. Lembra que a gente calculava os vetores? Então, de aceleração, resistência do ar, e a resultante era o movimento do carro? Olha só, os vetores de força aqui são as variáveis que você está experimentando. Então, as emoções, as pessoas, o ambiente, essas são os vetores. O teu comportamento é a resultante. Então, se mudar a força de algum vetor, pode mudar a trajetória do carro. E por exemplo, lidar com esses, lidar com vetores, por exemplo. Autoconhecimento. E tem alguma coisa a ver especificamente com se tem gente com mais capacidade, menos de lidar com situações assim, isso ele é químico, é neural, isso ou não? Mas ou aí que eu te cultura, pergunto, você está avaliando o resultado final ou apenas o indivíduo performando? Entendi. Porque se você estiver olhando o resultado final, pode ser que um indivíduo altamente resiliente, na verdade, atropelando todo mundo. A gente às vezes contrata um ouro para uma empresa. Quando não atropela todo mundo, mas é possível atropelar a si mesmo? Sim, sim, sim. Até em favor de buscar... Porque aí é aquele indivíduo que tem nas suas intenções agradar as pessoas. Então, se eu tenho como intenção... Não tem como fugir disso. A intenção é o lugar que você quer chegar com o seu comportamento. E os vetores de força são aqueles que você vai usar para ir para aquele lugar. Só para elucidar um pouco... Como assim? Eu avisei. Que absurdo essa mulher. Então pede uma pizza pra nós. Você bebe, cara? Você bebe? Já vamos começar a tomar. Então traz um chopp, uma pizza aqui. Não pode beber bebida alcoólica em podcast que dá besteira. É verdade, é verdade. Dá besteira, vamos aqui. Muito pesado. Não, vamos falar de vendas que já tem muita polêmica já. Aí tá falando de intenção, né? E isso conecta com remuneração. Porque muito. Quando a gente desenha modelo, sistema de remuneração, né, a gente fala sobre isso muito, né, Consta? A gente fala de como incentivar, como motivar, como... Então, conecta, né? E se não conectar, você vai falar só porque eu quero perguntar também. Mas... Da remuneração. Vambora. Mas é o seguinte, a gente falou o tempo inteiro aqui de intencionalidade. Intencionalidade, intenção, ok, você explicou o que é intenção. Tá, o que vem antes da intenção? Eu posso falar de crenças... de valores, é isso. São os vetores, lembra? Que são os vetores que, ou seja, as minhas crenças vão nutrir essas intenções que vão gerar só para... Sim. Né, e tal. E tem um aspecto importante, porque as pessoas sempre acham que as nossas intenções são a parte, vamos dizer assim, mais puritana de nós, entendeu? Que a gente intenciona o sucesso, e que a gente é muito bom nas nossas intenções, que a gente não tem conseguido alcançar porque as circunstâncias não são favoráveis. Vale repensar. Porque muitas vezes você diz que intenciona, mas lá dentro isso não é a resultante. Ou seja, a crença que está por detrás que está gerando o que eu intenciono. Você está olhando um vetor, sim, achando que está olhando a resultante. Então, na verdade, é tentar fazer, seria isso, investigar as crenças, o que está por detrás e como acessar isso, doutora? Bom, aí eu costumo brincar que dá para a gente fazer engenharia reversa, que é olhar o comportamento e ler do comportamento para trás, certo? Então, por exemplo, se o indivíduo tem um comportamento mais reativo ou ele precisa que você dê mais motivação extrínseca para ele, que você comissione, esteja provocando o tempo inteiro, faz escalada de salário, faz escalada de premiação, de bônus para o cara continuar motivado, você não precisa nem muita coisa, não tem a intenção de performar. Caraca. A motivação extrínseca te deixa claro. Se você precisa de motivação extrínseca, ele tem uma quebra na intencionalidade. Você entendeu? Porque o indivíduo não está vendendo porque ele acredita no produto, na coisa, na entrega para o cliente, e a remuneração é consequência disso. A intenção dele é a remuneração. Então, ele faria qualquer coisa pela remuneração. Ele vai ficar brincando de uma caça de gato e rato. Certo? Você
cria um sistema de remuneração e ele descobre como craquear, como hackear o teu sistema de remuneração Isso para que ele se acontece o tempo inteiro. O tempo inteiro. O universo da equipe comercial é É isso. o tempo. Se você deixar esse bicho ser criado solto, entendeu? Não, eu fiz isso minha carreira toda. Eu fiz isso com vendas, né? Boa parte foi como vendedor, grande parte foi Buscar o recurso. como é que fazia. Agora a gente tira 33% do tempo, né? Olhando como é que a gente consegue jogar como empreendedor hoje com as questões tributárias, né? É mais ou menos essa média de tempo. Quando você é vendedor, você fica 33% do seu tempo. Como é que você consegue rearranjar comissionamento? E aí você né? vai ter uma opção de quebras de compliance e tudo mais, porque, por exemplo, você pega um cara que é um corretor de seguros. Ele precisa bater uma meta, ele chama lá 10 amigos dele e fala assim, cara, preenche isso aqui para mim, depois você cancela. Porque não tem... Exatamente, para de pagar o segundo mês. Entendeu? Então ele não está efetivamente querendo aquele resultado e ele não está preocupado, eu vou vender esse seguro aqui para fulano de tal e eu tenho certeza que fulano de tal vai ficar tão feliz com o meu atendimento que ele vai me trazer 4 E o modelo clientes. impulsiona também, né, doutora? O modelo, quer dizer, a gente faz, né? Eu crio esse tipo de meta, já dou uma brecha para isso acontecer, né? Então você finge que trabalha, finge que paga, fica os dois lados, né? Quer dizer, Então, e aí você fica. impulsiona. E é uma briga de vírus e antivírus. Porque aí eu começo agora a criar sistemas de controle para Exatamente. calcular quanto que eu tenho de cancelamento. É isso aí. E para tentar investigar se essas pessoas que estão cancelando são próximas desse vendedor de alguma forma. Quer dizer, eu vou gastar uma nota para resolver um problema que fui eu mesmo que criei. Tempo, energia, gente. E aí tem uma pergunta aqui que a gente estava falando no almoço, que eu queria muito, que é quando aquelas falácias, né, que a gente estava falando de conversa de boteco, que todo mundo acredita que é verdade, e muitas vezes quando você vai para a ciência, aquilo não é, né? Como, por exemplo, a gente está falando, né? Então a gente não pode confiar, porque se você deixar aberto, o cara vai ficar. Ele vai dar um jeito, vai burlar a maioria. A gente estava discutindo no almoço. Quando a gente olha lá para Rousseau, que fala que a gente nasce bom e o meio corrompe, e aí você vai para o William Leck, para o Paul Bloom, né, que é da Universidade de Yale, que ele fala ali o contrário. Nós temos ruins e a sociedade que faz a gente se encaixar. É isso mesmo. Mas aí a gente está muito maniqueísta, né? A gente está dizendo que é entendendo bom, o que é ruim. O que é bom ou mal, nem definimos o que é bom ou mal. Mas veja, o que você está me dizendo quando você chama de ruim, você está dizendo que o indivíduo está lutando a favor das suas próprias intenções e resultados. E quando você chama de bom, você está falando que esse indivíduo está cuidando da sociedade. É muito mais a natureza da intenção atrás, né? do que efetivamente ser bom ou ser ruim. Quando uma criança é egóica, que ela está pensando, ela quer o brinquedo para ela bate no outro, morde o outro, você não fala que ela é ruim. Você entende que naquele momento ela está cuidando apenas dos seus interesses. É difícil de você aceitar isso quando você está diante de um adulto. Porque você não concebe um adulto que está trabalhando apenas em relação aos seus interesses. Mas isso é o que mais existe. Porque a construção dessa ideia de bem comum não é uma construção religiosa, não é uma construção imperiosa. Porque eu vou dizer assim, eu posso falar que eu estou aqui querendo que dê certo para todo mundo, mas eu estou procurando uma brecha aqui, ver como é que eu me viro aqui, como é que eu consigo uma vantagem. É aquela frase lá que quer ver o outro bem, mas não melhor que você. Né? Exato, entendeu? Então, tem um limite essa coisa do bem-estar coletivo. E você só pode efetivamente vender esse bem-estar coletivo quando ele, de alguma forma, atender a necessidade do bem-estar individual. Não dá para você vir com um papinho. Que entra em remuneração. Que é o que o Gaziri... A gente fala muito sobre a arte de colocar um incentivo, Essa frase é boa. ou talvez eu mude no slide. Depois dessa agora. A intenção de colocar no lugar certo. Exatamente. Se conseguir, é possível gerar um alinhamento de intenções. Né? Sim, e isso é cultura. Quando você me fala de cultura, você está me falando do conjunto de intenções que são coletivas. E que todas aquelas pessoas que estão naquele grupo, elas coadunam. Criar um alvo que todos desejam. Comum. Porque esse alvo interessa ao coletivo e interessa ao individual também. Nunca você vai fazer alguém se escabelar apenas pelo bem-estar coletivo. A Madre Teresa de Calcutá, quem sabe, entendeu? E aí, se a gente for ver lá na psique da Madre Teresa de Calcutá, quem sabe tem uma criança rejeitada que usava o bem para poder ser amada, entendeu? Entendeu? Muito. Então, o buraco aqui é mais embaixo, porque se a gente não tiver capacidade de compreender que as pessoas vão trabalhar de acordo com uma intencionalidade, tem hora, eu estou aqui com vocês compartilhando informações. Isso é ganha-ganha. Vamos combinar que é ganha-ganha? Eu vim para cá, então beleza, está tendo aqui uma visibilidade do meu trabalho e, ao mesmo tempo, eu estou construindo conteúdo para vocês. Ganha-ganha, todo mundo fica feliz. Agora, se eu chegasse aqui e falasse, doutora, olha só, a gente vai fazer o podcast, mas a gente não vai mencionar o seu nome, não vamos falar o nome de onde você trabalha. Eu falo, seu garotão,
Entendeu? Por que razão você está querendo puxar meu tapete? Isso viria a puxar tapete. Isso acontece muito nas empresas. Porque a coisa assim, cara, olha, trabalha a noite inteira, tá, na hora que vier o negócio, sou eu, gerente, que vou buscar o prêmio lá, tá? Porra, bonitão. Você foi pra rua, você deu chinelada lá na rua para fazer as coisas acontecer? Então por que na hora do mérito você quer receber sozinho? Por que você quer dizer que você conseguiu tudo isso? Por que você não divide o mérito? E às vezes não é dinheiro. Vocês estão falando de remuneração? Sem dúvida. E às vezes não é dinheiro. É reconhecimento. Isso, sem dúvida, a gente passa quase que semanalmente com casos assim, principalmente a gente. Dinheiro é legal. Funciona. Dúvida, as pessoas gostam de ganhar. E se elas começarem a perceber que existe uma correlação direta entre esforço e ganho, isso é uma coisa importante. E que seja proporcional. E mais importante, que o vizinho, que é meu colega, que eu estou vendo que não está fazendo nada, ganhe menos. Porque não pode. O cara que não está fazendo nada, ou o cara que está se aproveitando de uma condição que ele construiu para ele, está ganhando mais que eu. Esse é o desafio do fixo, né? Conseguir colocar uma cultura, por isso tem carteira todo um de cliente, trabalho. né? Carteira de cliente, territórios, coisas que você concede benefícios para alguns vendedores que já estão indo bem, como até uma espécie de prêmio, mas que nesse exato momento eles ganham, inclusive, a benesse de tirar o pé e continuar ganhando muito. Sim. E aí, isso vai bem ao encontro que a gente estava, que eu vou perguntar aqui, que é a questão do a pessoa que ela quer, o que ela acha de injustiça, né? O que desmotiva alguém, né? Às vezes não é nem o benefício ser baixo, é o comparativo, né? Então, por exemplo, o mercado paga 10 mil reais, né? Só que aí você está ganhando 20 mil, você está ganhando o dobro. Só que se tem alguém fazendo a mesma atividade ganhando 21 mil, mesmo que você esteja ganhando o dobro do mercado, aquilo desmotiva, né? Especialmente se você estiver ombro a ombro com essa pessoa. Que é o que a gente fala da questão do como que o senso de injustiça na liderança desmotiva os outros. Quer dizer, mesmo ele ganhando o dobro do que é o mercado, mas ele ganhando 100 reais a menos do que o outro, o par dele, isso gera esse senso de injustiça, né? Porque eu posso ganhar metade do que está sendo pago no mercado. Isso. E eu tenho outros ganhos associados. O cérebro é associativo? Não, eu consigo fazer conta busca sempre, o tempo inteiro. Sempre, né? O tempo inteiro. Não existe uma construção perceptual absoluta. Você nunca olha as coisas de forma absoluta. Sempre é comparativa, sempre é relativo. Sempre. Para qualquer coisa. Até a luminosidade dessa sala é comparada com a luminosidade fora dessa sala. Não existe claro ou escuro em absoluto. Existe sempre mais claro ou mais escuro que outro lugar. Certo? Porque ninguém é feliz sem a tristeza, né? Ninguém é feliz, só tem a felicidade porque você sofreu, né? É a tal da dialética, né? Agora, pegando o teu gancho aqui, você falou senso de injustiça, né? Agora vamos levar para o líder que quer, a gente fala muito para gestores aqui, que quer trazer um senso de justiça. Puta, como é desafiador. Muito desafiador. Porque então você está dizendo que o senso de justiça é relativo. Exato. Então a gente tenta ser justo enquanto líder. Mas o que é? O que é ser justo? Primeira coisa, se libertar dos seus vieses. Porque o que acontece com todo mundo? Na hora de julgar qualquer coisa, vem carregado de vieses. Então, eu sempre vou julgar, por exemplo, melhor quem é mais parecido comigo. Certo? Então, muitos das benesses que eu vou dar para a minha equipe vai ser para vendedores que atuam como eu. Que atuam como eu atuava quando eu era vendedor, ou quando eu ainda atuo, porque eu estou lá na rua. Ou do que eu acredito que seja um bom vendedor. Que seja um bom vendedor. Uma outra pessoa que não atua daquela forma, mas que tem trazido resultado, eu atribuo, está dando sorte. Entendeu? Não, isso aqui não pode estar funcionando. Ainda que inconscientemente. Isso. E eu começo a achar justificativas. Mas também nessa praça, essa praça qualquer mané faz resultado. Quero ver se ele fosse lá para não sei aonde. Mas não sei o quê. Sabe? E aí você vai colocar um monte de crítica e tal, porque você não tá. Você precisa justificar que aquele vendedor não é tão bom quanto o outro que você acha que é o supra-sumo da quintessência, porque se parece com você. Então a primeira coisa é se libertar de vieses. Como é que a gente se liberta de vieses? Com dados. A única coisa que nos salva dos vieses não é, se eu pensar melhor, se eu observar melhor, esquece. Planilha, dado. E aí você precisa, então, isso vocês devem saber tão profundamente quanto o repertório profissional de vocês, não é fácil levantar esses dados. A gente precisa filtrar muito bem esses dados e buscar o que é realmente importante para aquele mercado. Então, às vezes não é o total de vendas, às vezes não é o ticket médio, às vezes não é a quantidade de clientes visitados. Tem a ver... Você pode estar falando... Assim, a gente fala... e avaliação NPS, né? NPS é uma porcaria. Porque quem responde o NPS? Quem odeia e quem ama. E o meio do caminho que eu preciso ouvir? Como é que eu ouço esse cara?
Essa conversa franca com o meu cliente, como é que ela se dá? Como é que eu avalio o meu vendedor a partir da relação que ele construiu, do nome que ele construiu para a minha marca, do que ele está trazendo de valor agregado de longo prazo, e não aquela meta do fim do mês. Como se avalia isso? Ou seja, são dados, mas são dados minerados, difícil de serem... Agora sim, dentro do que você falou, me veio uma coisa assim. E quando não tem dados, eu preciso, por exemplo, desenhar um sistema de remuneração justo. Do zero. O consenso pode ser utilizado? Tipo, para eu como gestor abandonar o viés do que eu acredito, chamar o time... Uma cocriação. E fazer uma cocriação pode ser usado? Design thinking. Porque, por exemplo, quando a gente fala sobre o fixo, qual que é o desenho que o Gazili defende muito? Você vai pegar os seus últimos 12 meses, faz uma média para fazer o pagamento. Pô, muito difícil, se não teve alguma coisa muito no meio do caminho, que você seja de... o céu é o limite da remuneração. Mentira, porque está aqui, o céu está aqui e até agora você não passou desse céu, dessa base. Então você vai fazer uma base com média e vai pagar essa pessoa. Ela não faz mais aquilo. Mesmo assim, ela tendo a segurança, mesmo você pegando a fotografia do que ela é, em bons momentos, em tudo, e pagando ela, garantindo para ela, a maioria, porque eu fiz essa pergunta lá nos stories, a maioria não quer. Prefere o risco ou a esperança de poder ganhar mais? Eu acho que é mais a esperança. É loteria, né? Porque se você pegar o histórico dele, e a gente sabe, o seu é o limite, mas as pessoas têm limites dentro da situação. Então você não teve nenhum ponto muito agravante, um mês que caiu tudo, que teve quebra de fluxo de produto, não nada. Não você vai sair daquilo. Vai um pouquinho para cima, mas você ter tudo isso. Então, quer dizer, o que é falta de consciência, quer dizer, né, que, por exemplo, ele não tem esse estresse, ele não precisa esperar dia 27 do mês para saber se ele vai colocar comida na boca do filho. Ele tem isso antes. Mesmo assim, as pessoas não querem. Porque você tem uma cultura, que é a cultura do comercial, que é a cultura do comissionamento, né, que eu vou ganhar. E então, se eu fizer muito, tem a esperança. Se eu fizer muito, eu vou ganhar muito. E eu fico vivendo com essa esperança que eu chamo de loteria. Né? Toda vez que você vai jogar na loteria, você sai da lotérica vencedor. Porque você já começa a pensar, vou fazer tal coisa com o dinheiro, vou fazer tal coisa. E a chance de você ganhar aquilo é ridícula. Né? É ínfima, é ridículo, tipo, a máxima potência. Você não vai ganhar. Puta, cara, se você ganhar, você me liga, não esquece de mim, tá? Mas você não vai ganhar. E aí, só que você sai da lotérica ganhando. Porque eu vou comprar tal coisa, eu faço tal coisa. Aí já começa a enviar fotos de hotel cinqueceiro para a esposa. Que não vamos passar. Esse é a emoção do gambling, da aposta. O vendedor tem muito disso, porque ele é mobilizado por dopamina. Ele vai para a rua vender, que é uma coisa difícil, vender não é fácil, lidar com as pessoas, interpelar as pessoas, oferecer seu produto, ser muitas vezes desprezado, né? Porque as pessoas têm uma lida também com o vendedor que é triste, né? Tem o outro lado da moeda, porque você sabe que o cara... Ele fez muito por merecer também, né? Mas é uma faca, né? É uma via de mão dupla, porque esse cliente também sabe que ele tem poder na vida desse vendedor. Ele também barganha com esse poder, que ele tem o poder da escolha. Então, são todos pequenos poderes. É uma burguesia boba que fica trocando... Enquanto realmente quem tem dinheiro está curtindo, a gente está aqui trocando migalhas. Não, minha migalha, vou pegar a sua e tal. Agora me dá esse meu poder. A gente fica nessa barganha. E eles gostam desse jogo, porque esse jogo mantém eles aquecidos. Seria um belo argumento para botar no rebate de objeção, hein? Nossa, seria fantástico. Você está brigando pela migalha. Vamos olhar para o que interessa. Né? Tem gente comendo um bolo de um tamanho maravilhoso, com cobertura e tal, e você disputando aquele bolinho de cenoura. Doutora, eu dei um vídeo está bem recente agora, lá no próprio feed do Instagram, eu contando sobre 5 técnicas avançadas de negociação e eu contando como é que se quebra, mesmo você sabendo muito, como ainda dá para aprender. Quando eu fui para a praia e passou um rapaz vendendo aquelas igrejinhas feitas de madeira lá em Trancoso. E aí ele parou, e estava um monte de gente, e eu, meio natural, minha esposa tem vergonha disso, e eu fico negociando tudo. Uma coxinha, então me dá saideira, sabe? Fico tentando ganhar alguma coisa. Eu não gosto de gente miserável, eu sou quando eu vou para outro lado. Aí eu pego, não, era 225 a igrejinha. Eu falo, faz 200. E o sol, 40, não, o cara tava lá, brancão, o cara tá vermelho e tal. Não sei o que, conversa, tal. Passou tipo uns 5, 6 minutos, eu queria tirar o 25, tal. Enquanto eu conversava, chegou o camarão, chegou o espumante. Aí ele pegou, parou, usou, acho que essa técnica, ele usou e falou assim, como você chama? Eu falei, Thiago. Ele falou assim, seu Thiago, esses 25 reais vai fazer muito mais falta para mim do que para você. Velho. Quebrou, né?
Eu Quebrou. aí comprei uns santinhos que eu nem sei o nome do santo eu comprei. Nem sabe nem onde guardou, deixou no hotel. Ele negociou, não, ele falou, cara, isso aqui eu faço só 3 por dia, porque valorizou, né? Quer dizer, ele não foi só miserável de ficar jogando, porque tem gente que mendiga a venda. Não, o cara tentou, usou técnica, aí não foi, chegou no limite, o cara falou isso. Quer dizer, essas miserabilidades. Não vamos ficar discutindo migalha, né? Aquilo lá me quebrou aquilo. Mas porque ele sabe o valor do trabalho dele e ele não vai abrir mão do valor do trabalho dele. Então, o vendedor ele também tem que ter essa noção de não se deixar... E isso é uma coisa, e aqui vocês têm um ponto que vocês podem usar como argumentação para diminuir o comissionamento e aumentar o fixo. Esse seu vendedor não fica vulnerável ao cliente. O cliente não faz a vida dele. Que é muito o que a gente se baseia, né? E aí ele pode fazer uma venda de valor. Sim. E ele pode manter o valor agregado do seu produto lá em cima. Porque se ele começa a barganhar e essa igrejinha vira 200, e daqui a pouco ele tem que vender por 180, o que vai acontecer? Alguém daqui a pouco aparece com uma igrejinha que pagou R$100, vai falar para você, Thiago, olha que eu comprei Trancoso aqui, 100 anos. Fala, caraca, paguei 200, velho. Você já vai ficar pé da vida com o vendedor lá. Bom, não vai acontecer com o vendedor de Trancoso, mas acontece todo dia com as empresas que ficam barganhando preço diminuindo o valor do negócio. Isso tem bastante histórico, entendeu? né? Tem bastante histórico, inclusive com medição de NPS, né? Remuneração variável muito alta, as pessoas acabam forçando mais a venda e tal, e aí a satisfação do cliente acaba baixando muito. E também vai muito questão operacional, que nem, por exemplo, no modelo do Salesforce lá, que ela é um gamification por atividade, então quando, em geral, né, pelo menos o que a gente vê ali, em geral, para atividades mais simples e que exijam de mais curto prazo, essa remuneração de troca ela funciona muito bem. Sim. Quando você exige um pouquinho mais de, como você falou, de paciência, de olhar os vetores, de olhar os vetores tal, para tomar uma decisão, esse variável muito grande acaba atrapalhando, né? Que acho que está muito relacionado ao estresse, né? Sim, porque você sabe que você tem uma chance de não fechar aquela venda. Às vezes, quando você trabalha com tickets muito altos, cujo você vai vender seu produto, você vende tipo 3 ou 4 no mês. Então, 4 vendas que você vai fazer, que vai garantir todo o seu comissionamento, que é um ticket muito alto. Quando você está lá, você está simplesmente com o fígado rasgado no meio. Entendeu? Mas tem que ter essa questão cultural muito forte, porque mesmo você explicando isso, mesmo falando sobre isso, ainda você coloca essa situação, ele prefere, ele prefere ainda, mas é uma questão cultural forte. Posso fazer a última pergunta? É que eu acho que só para a gente fechar essa história da remuneração, que eu acho que é bem importante, nós não devemos pensar na remuneração pensando no efeito dela, mas pensando no que ela é capaz de causar. Qual o vetor de força? Como que ela vai interferir nesse conjunto de vetores para produzir resultantes? E o melhor não é você ficar tentando adivinhar o que vai acontecer. É você fazer coisas e ir medindo. E fazendo testes. Até você entender como que aquela equipe efetivamente lida. E o que você trouxe a respeito de você combinar com as pessoas como que é o melhor jeito, você coloca em cima da mesa, a pizza que a gente tem para comer é essa aqui. Como é que nós vamos dividir? Todo mundo tem o mesmo direito? Ou que aquele que é mais gordinho, que precisa de mais energia, que tem mais músculo, leva mais? Como é que nós vamos resolver isso aqui? Né? E como que definitivamente eu posso fazer valer o trabalho de vocês? Como é que eu posso ser justo com o trabalho que vocês executam? Acho que nada Essa melhor, é uma pergunta que como o todo Fábio mundo falou, quer alinhar, ouvir. né? Alinhar, senão fica... Casualmente, a gente sempre aconselha, né, você mexeu no modelo, chama o time, apresenta antes de implementar, Sem dúvida. pega os feedbacks, etc. É uma forma de trazer isso, né? Nunca top-down, né? E nunca de forma impositiva do tipo, eu sei que esse é o melhor jeito. Porque não é você que está na rua, né? E você não sabe quais são as variáveis que estão acontecendo na dinâmica da rua. A remuneração ela é muito parecida igual com campanha, né? Eu sempre falo que ela tem que ser bom para os 3 que participam. Para a empresa, para o vendedor que faz a ligação e para o cliente. Porque se a gente faz campanha de venda, por exemplo, né? Pensando quem? O vendedor da empresa. Não, aí ficam se acertando, paga mais, paga menos. E o cliente fala, eu falei, esse esqueceram modelo de mim aqui. vai empurrar, sabe? Esse modelo de premiação vai forçar com que o cara empurre, minta, tal, não sei o que. Então isso é muito legal. Posso fazer a última pergunta para gente finalizar, Gi? Pode ser? É a última, que é também é uma questão técnica de vendas, enfim, que o pessoal usa muito. Inclusive, a gente usa na parte de qualificação, entender dos clientes se eles já tiveram experiências ruins. Que o professor Raul, o Candeloro, né, ele usa muitos irritadores, né, porque às vezes a pessoa teve uma má experiência naquele segmento e por mais que eu desenhe todos os benefícios, que ainda também é um erro grande que a maioria dos vendedores acham, né, deixa eu aqui mostrar o máximo de benefícios porque aí fica mais fácil. Não é. Né? Então, essa troca entre dor e prazer, quer dizer, o benefício está aqui essa lista e entender. A gente sempre defende, pelo menos no meu modelo, que a gente entenda primeiro se ele tem esses irritadores. Baseado nesse desenho de técnica, a minha pergunta é,
O cérebro, primeiro, ele evita dor, medo, para depois buscar um prazer? Existe essa associação? Não. Não é tão simples assim. Na verdade, você pode pegar um sistema que varia de -1 a +1. Certo? Um sistema onde você tem todas as variáveis que elas são contínuas. Então, você tem todos os valores. Menos 0,99, menos 0,98, mais 0,99, mais 0,98. Isso são os dois lados da régua de valências. As valências emocionais negativas e as valências emocionais positivas. Obviamente que, né, simplificando a história, geralmente o que nós vamos fazer é, diante de uma valência emocional muito negativa, só uma valência muito positiva vai dar conta. Porque isto não é existe uma dor ou existe um prazer. Existe quantidade, existe intensidade. Então, se eu tiver um irritador, como você chamou, que eu chamaria de uma experiência de valência negativa, muito forte, eu preciso fazer um estardalhaço para dar conta disso. Em geral, não vou conseguir. Porque as valências positivas, elas geralmente são vividas a partir do próprio indivíduo e a sua relação com o meio. Dificilmente você vai me fazer, como vendedora, você pode fazer isso em outra posição na minha vida. Mas nesta relação comercial que a gente está tendo, dificilmente você vai dar gestão de prazer para mim. Então, para que você me coloque um cenário que eu veja ali algum ganho para mim, eu primeiro tenho que estar com as valências negativas bem apaziguadas. Então, o trabalho, primeiro, é diminuir a valência negativa, para depois apresentar as positivas. Dito isso, então isso quebra aquela afirmativa de que o medo de perder é maior do que o prazer de ganhar? Não, porque a valência negativa é o medo de perder. Ok. Você entendeu? Okay. O ganhar é a valência positiva. Sim. Sempre, não é que um é maior que o outro, é que vai depender de quanto medo de perder você tem. E aí isso é individual. Existe quantidade. Isso é individual. Isso tem a ver com a circunstância, com a necessidade. Não né? é uma regra que vai se aplicar a todo mundo. E tem a ver com a personalidade também, né? Porque eu, por exemplo, sou uma pessoa, Carlos, sou uma pessoa, se você começar a barganhar muito comigo, eu falo, fica com esse negócio aí. Ah, mas você não vai querer, não vou querer não. Agora eu não quero mais. Entendeu? E tem gente que entendeu? Tem gente que é assim. E tem gente que tem prazer de ganhar e fica e fica trabalhando personalidade, né? naquilo e tal, e que faz qualquer coisa. Então, isso depende muito da personalidade. Mas essa regra, você precisa pensar sempre nela. Não é uma questão de dor versus prazer. É quanta dor e quanto prazer. Porque essas coisas são comparáveis, entendeu? É mais ou menos isso que eu estava... Porque tem uma parte da pesquisa lá no livro do Pílulas de Neurociência, da Suzana Herculano, que ela fala da pesquisa que ela fez com relação lá das cartas, né? Eram 97 cartas de ganho. Não, o Gambling Test. Na verdade, é o Antônio Damasio quem faz o Antônio Gambling Damasio, Test. exatamente. E tinha, se eu não me engano, eram 97 cartas e 3 de perdas, né? Isso. E aí, a partir da terceira ou quarta carta, caía tipo 50% a quantidade de pessoas que queriam continuar, mesmo tendo 93 cartas para ganhar e 3 para perder. Sim. Né? E aí, então, isso tem alguma associação? A versão, nesse caso específico, a perda era muito maior que o ganho. Então, as cartas de perda, o valor facial das cartas era de perda era tipo assim, do... perde 3 mil. E os ganhos eram tipo 50, 70, 100. Então, tem a ver com quantidade. Sempre, quanto que a pessoa está imaginando que ela vai perder. Tem várias teses sobre isso, tem várias demonstrações do... quanto a toda experiência negativa marca mais do que a positiva, e essas coisas todas, né? Por isso tem que toda a economia comportamental por trás disso. Sim, se vocês querem discutir sobre isso, tem a Renata Saboia, que é genial. Legal, vocês podem trazer a Renata, que ela é ótima. Mas assim, ela é minha professora na pós lá da Santa Casa, a gente tem uma pós na Santa Casa, que ela dá aula lá pra gente, e ela discute muito bem essa questão da aversão à perda. Mas, assim, para grosso modo, você não pode imaginar que dor e prazer são coisas que não têm intensidade. Elas têm muita intensidade. A intensidade muda tudo. Porque eu posso ter dorzinha. E aí, quando eu falo dorzinha, você não vai conseguir me vender nada para apaziguar essa dorzinha. Então, talvez... Mas eu posso estar absolutamente corroída pela necessidade. E aí, qualquer coisa que você assinalar que vai diminuir um pouco, você não precisa nem mudar a valência para uma valência positiva. Às vezes, só de apaziguar a valência negativa... Eu vou te dar um exemplo, para a gente terminar. Quero vender curso de inglês para criança. Será que eu chego lá e falo assim, olha, pai, mãe, você precisa comprar esse curso de inglês aqui, porque hoje em dia inglês é super importante, ninguém mais vive sem inglês. Né? Então, se o seu filho não falar inglês, está com a casa... Ele vai falar, é verdade, você tem razão. Mas eu fazer a matrícula não vai fazer meu filho falar inglês. Então, esse cenário que você está construindo não vai resolver minha dor. O que resolve a minha dor? Eu dizer assim para você, olha, eu sei que ser pai, ser mãe hoje em dia, que coisa difícil, né?
tanta decisão para tomar, a gente não sabe se põe na natação, se põe em inglês. Daí vem um e fala que está sobrecarregando as crianças. É muito difícil, né? Muito difícil. Então, a gente aqui, olha, a gente tem uma visão de que a criança não tem que ser sobrecarregada, que a criança pode vir, que ela vai viver uma experiência agradável. E, no final, ela vai sair falando inglês. Você está dizendo para ele assim, tome essa decisão que eu vou tirar o peso da decisão de cima de você. O seu filho não vai sair falando inglês agora, mas esse peso dessa decisão horrível que você está sentindo aí, ó, tá aqui, ó. Você vai assinando aqui, você resolve. Olha que pitch perfeito com, primeiro, desejo, desafio e desfecho. Olha que pitch, beleza. Você escutou isso, você está vendo a gente, acabou de escutar essa última fala da Carla, é a estrutura perfeita do que é um pitch que venda, que é desejo, desafio e desfecho. E Consa, foi muito legal. Você terminou com uma dica, que a gente sempre pede para terminar com uma dica. Não, ela já mandou, já paulada. Não, tá aí, tá? É um pitch. Como é que eu faço um pitch irrecusável? Cara, se você coloca desejo, desafio e desfecho. Se eu ficar o tempo inteiro querendo falar do cenário, futuro, que eu vou conseguir matriculando meu filho, eu não percebo isso de forma tangível. O que está me doendo agora é essa preocupação de qual é a decisão que eu tomo com o meu filho agora. Sim. Essa é a dor. Não é meu filho falar inglês. Meu filho fala inglês daqui a 10, 15 anos. Agora, quando ele tem 4, 5 anos de idade, a minha aflição é eu não tomar decisão e ficar perdendo a oportunidade. A investigação tem que ir muito além do tema do produto que eu vendo, né? Às vezes resolvendo uma dor. Essa valência de dor. É exatamente isso. Às vezes a dor da pessoa. Quer ver um detalhe? Às vezes a pessoa está com um desafio de, cara, alguma coisa técnica no computador dela. Às vezes o vendedor vende porque ele entende essa dor e ajuda. A valência, né? O peso. Exatamente. Acho que entender. Ajuda. Você não está conseguindo terminar suas planilhas, está te atrapalhando nos relatórios. Olha, vamos fazer o seguinte: vamos primeiro resolver seu problema. Está aqui, ó. Você usa assim, assado a planilha, pá. Vai, faz aí. Resolve o seu problema. Depois você me liga. No dia seguinte, o cara vai te levar e fala assim, cara, me ajudou, e computador? Você pensa o quê? Que eu tenho que comprar qual para resolver meu problema? Você passou a ser um consultor, o agente de confiança. Sim. O cara que traz uma solução para as minhas dores mesmo. Não falácias. Genuinamente interessado, que é o que a gente briga tanto. Porque tem um baita de um problema, né? Tem um baita de um problema. Se eu vou embora para casa e a dor volta, eu falo, vendedorzinho Lazare. E acontece na maioria. Mas ainda não vamos. Tem uma missão nossa, ó. A gente está tempos aqui e com a ajuda cada vez mais mostrando da ciência, né? Falar se é gostoso, bate-papo, barbo, mas quando a gente fala de um alto nível, quando a gente quer realmente fazer transformações, tem que trazer, como você repetiu várias vezes aqui, baseado em dados. Né? Os dados, eles ajudam ali na mudança. E talvez não, né? Com certeza a gente vai bater outros papos sobre mudança. Que talvez mudança é um assunto, por exemplo, só para uma hora. Mudança é só para uma hora. Que é a briga que todo mundo. Relacionamento pessoal e dentro da empresa. Os funcionários não mudam, o gerente não muda, o cara não quer mudar. As intenções continuam iguais. Ficaram 300 assuntos aqui para a gente ter 300 motivos para chamar. Prazer, de novo. Obrigado. Terminamos, infelizmente. Meu Deus do céu, tá bom demais. Bom, agora ela já se comprometeu em público em voltar. Nem se comprometeu. Aí, vendedorzinho, essa raça de graça, né? Galera, obrigado a você que escutou a gente, você está assistindo também. Espero que você tenha gostado muito. Deve ter anotado muita coisa para cá. Volta, escuta de novo, assiste de novo. E vamos lá, né? Vendas é isso também, né? Tem toda uma arte, mas sempre baseado em dados. Fechou? Valeu, obrigado e até a próxima.